Edu, vamos trazer já então a Heloísa Vilela para a gente conversar agora. Ela tem atualizações, a gente já anunciou aqui no começo do programa. Então, Elo, bom dia para você. Você conversou então essa manhã com o Celso Amorim, né, sobre essa crise, sobre tudo isso que a gente vem comentando desde ontem, depois da fala do presidente Lula. O que você tem de novidade para contar para a gente então em primeira mão? Elo, bom dia. Bom dia, pois é, eu fui incomodá-lo logo às 7h30 da manhã, mas ele realmente está muito tranquilo e muito seguro a respeito da certeza, assim, da propriedade da fala do presidente Lula, até porque, como a gente viu e como ele comentou, não se viu nenhum tipo de reação negativa no cenário internacional, ao contrário do que a nossa mídia aqui no Brasil fica dizendo, né? Então, essas reações não vieram e muito pelo contrário, a gente começou a ver ainda mais um movimento no mundo todo de pressão sobre Israel para que pare com esse genocídio. Até os Estados Unidos, ora vejam, estão circulando para debate no Conselho de Segurança da ONU uma resolução, como disse Celso Amorim, muito parecida com a que o Brasil apresentou vários meses não, 2 a 3 meses atrás, quando presidia o Conselho de Segurança da ONU, pedindo cessar-fogo, e hoje a situação é até muito pior. Mas é importante a gente ressaltar que Israel não queria nenhuma resolução que usasse a palavra cessar-fogo. Então os Estados Unidos aparentemente estão rompendo finalmente esse tabu e estão incluindo isso nessa resolução que ainda está ali sendo motivo de conversas, né? A ONU vai discutir hoje e botar em votação uma outra resolução mais forte que pede um cessar-fogo imediato e permanente. Mas o que Celso Amorim destacou, e eu acho que a gente tem até uma frase muito boa dele, que ele me disse hoje de manhã, né, ao telefone, onde ele ressalta justamente, essa foi uma frase que ele falou ontem, né? Quem tem que pedir desculpas é Israel e não é o Brasil, mas a humanidade. Não é o Brasil que Israel vai ter que pedir desculpas, mas é a humanidade. Isso ele disse ontem ao jornal O Globo, depois do que a gente viu. Porque ontem foi um dia muito complicado, né? A gente viu aquela cena dantesca do ministro das Relações Exteriores de Israel chamando o nosso embaixador Fred Myers para conversar. E ele fez um circo daquela conversa. Ele não chamou no gabinete, né, no Ministério das Relações Exteriores. Ele chamou o nosso diplomata principal, Israel, para uma conversa dentro do Museu do Holocausto e passou ali uma esculhambação. Diplomaticamente, acho que é isso que a gente poderia dizer. E o Brasil reagiu. Mas essa é a frase do Celso Amorim hoje de manhã. Vamos voltar com a frase? Há uma visão crescente de que é impossível continuar nessa situação, a situação ali em Gaza. Faltava um impulso emotivo nessa direção. Acho que o presidente Lula deu esse impulso. Então vamos explicar o que o Celso Amorim está dizendo com isso, né? O discurso do presidente Lula, que a gente tem que destacar, não usou a palavra holocausto em momento algum, pegou em um ponto central, crucial e essencial: a palavra humanidade. Ele apelou para a humanidade no coração dos líderes mundiais, perguntando aonde está essa humanidade. E foi justamente essa palavra que o embaixador Celso Amorim usou quando se manifestou ontem, dizendo que o Israel precisa pedir desculpas à humanidade. E é exatamente isso, não podia ser mais claro. O presidente Lula, com a sua capacidade de comunicação com a população, foi muito claro, muito direto e muito preciso. E ele disse o que muita gente gostaria de dizer e não está podendo, ou está achando que não tem o direito, ou que não é o momento. Eu acho até mais, eu acho que o presidente Lula, com o seu pulso político, né, ele percebeu também que existe um sentimento mundial que está se adensando para obrigar, pressionar Israel e impedir o aumento desse massacre que está na beira de acontecer, gente. Israel está ameaçando invadir Gaza por terra. E se isso acontecer, a população está toda lá concentrada. A gente vem falando disso há dias. Se acontecer essa invasão, vai ser um massacre, uma carnificina ainda pior do que já aconteceu até agora. Então é nesse sentido que entra a fala do presidente Lula e o reforço da fala do embaixador Celso Amorim.
impedir que essa carnificina aumente. E aí a gente já viu algumas mudanças de lá para cá. Essa resolução que os Estados Unidos estão querendo colocar em votação na ONU é uma. A gente teve também ontem a declaração de todos os países da União Europeia, com exceção da Hungria, que surpresa, né? Aquele paísinho de governo de extrema-direita, mas todos os países da União Europeia pedindo um cessar-fogo imediato, né? Não é como a resolução dos Estados Unidos que dá uma aguada ali dizendo assim que for possível. Assim que for possível nada, já passou o tempo de ser possível. Então, eu acho que essa fala do presidente Lula foi muito importante justamente para dar esse empurrão internacional. No fim de semana, o presidente do partido do Labour Party na Grã-Bretanha também fez uma declaração fortíssima na reunião do partido. Enfim, então a gente está vendo uma série de movimentações no mundo nesse mesmo sentido da fala do presidente Lula, que colocou tudo às claras, mostrou que o rei está nu. A gente tem aqui o vídeo justamente desse momento que a Elô trouxe para a gente, de ontem, dessa declaração do chanceler israelense no Museu do Holocausto, constrangedora, diante do representante do Brasil em Israel. Vamos colocar esse vídeo para a gente ouvir de novo, a gente volta aqui depois para o nosso debate. אני דורש ממנו לחזור בו מהדברים ולהתנצל, ועד אז הוא אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. Sabe o que me chama a atenção, Elô? Queria muito te ouvir falar sobre isso. A gente teve esse vídeo divulgado ontem de manhã. A grande mídia passou o dia inteiro batendo no presidente Lula. Em momento algum, em alguns desses veículos, a gente viu um questionamento, uma indignação em relação a essa fala, e a gente não viu essa postura na cobertura internacional, por exemplo. Eu não me lembro aqui de nenhum grande jornal indo nessa mesma direção que foi a mídia brasileira ontem, criticando e condenando o presidente Lula. Isso me chamou a atenção. Te chamou a atenção também, Elô? É inacreditável, Vivi, que a imprensa brasileira se coloque ao lado de um vexame, de uma agressão diplomática, como foi esse gesto do ministro das Relações Exteriores. Gente, isso não tem cabimento nem precedente nas relações diplomáticas. Você não chama um embaixador, coloca ele a seu lado, fala no seu idioma, sem que ele esteja entendendo ao mesmo tempo, né, no mesmo segundo que está sendo dito, e fala para a imprensa, anuncia para a imprensa que vai declarar o presidente do país que aquele diplomata representa persona não grata. Isso foi dito de surpresa para o embaixador brasileiro e não foi dentro de um gabinete do Ministério das Relações Exteriores, foi em público no Museu do Holocausto. Então isso é de uma agressão diplomática inacreditável. E não foi à toa que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, imediatamente chamou esse embaixador de volta para o Brasil para consultas, que é um passo dentro da diplomacia onde que você usa para mostrar o seu descontentamento, para dizer o mínimo, com a atitude do outro governo, e também chamou ontem o embaixador israelense aqui no Brasil para conversas lá no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde está o ministro Mauro Vieira. E essa conversa aconteceu ontem, no fim do dia. Deve ter sido uma conversa bastante dura, porque o que aconteceu, o que o ministro das Relações Exteriores de Israel fez é realmente inenarrável. Isso, ele assim, rompeu todo e qualquer parâmetro diplomático. Era motivo até para rompimento de relações, mas o governo brasileiro não tem essa tradição de radicalizar as posições diplomáticas. É um governo, é um país que historicamente adota medidas muito mais equilibradas, comedidas, toma muito cuidado, vai com tato. Então foi o que o governo brasileiro fez, na minha opinião, porque era motivo para uma atitude, inclusive, muito mais séria. Agora, os viralatistas aqui do Brasil, da imprensa brasileira, são realmente, assim, execráveis. Como que você não vai defender o seu país diante de um destrato desse nível? Eu não consigo conceber.
Diga, fala. Não, acho que é importante a gente destacar isso, né, Lô? Que Israel tentou juntar os amiguinhos contra o Brasil, né? Foi publicamente para tentar ter apoio. Ontem a gente falava que era uma crise com Israel que podia escalar para uma crise diplomática com outros países, o que não aconteceu. Acho que isso é importante destacar. A reação não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Parece que a tentativa de Israel de constranger o Brasil publicamente, isso é uma estratégia do Benjamin Netanyahu, que precisa dessa guerra interna de opinião pública, arrumar inimigos. E o Brasil é um bom inimigo para Israel, né? Não tem risco de guerra, de conflito. Parece que a tentativa dele de usar o Brasil como escada não deu certo, né? Eu acho até mais, Will, eu acho que foi um grandíssimo tiro no pé desse governo que não tem o menor tato diplomático, não tem a menor compreensão do que é diplomacia. Então o tiro saiu muito pela culatra, porque, como mesmo destacou o embaixador Celso Amorim, o que a gente viu na imprensa internacional depois disso, e inclusive nas mídias sociais aqui no Brasil? Uma série de matérias que trouxeram à tona outras pessoas célebres do mundo inteiro que fizeram essa comparação ao longo da história, na formação do partido de direita de Israel, que já era apontado pelo Einstein como partido que tinha tendências nazistas e fascistas. E de lá para cá, várias outras pessoas em diferentes partes do mundo passaram a apontar isso também. Então, o que Lula disse não é nenhuma novidade no sentido histórico. Outras pessoas de peso já falaram também, mas o Lula teve a coragem de falar isso de coração, com toda a emoção, no momento que o mundo mais precisava ouvir. No momento em que era preciso colocar esse dedo na ferida e dar um empurrão essencial para evitar. Porque é isso que Lula está vendo. Ele está vendo um massacre iminente. E quem tem o poder, o palco, né, o poder de falar no mundo e de tentar evitar que isso aconteça, tem obrigação de fazê-lo. Eu acho que é muito importante, enfim, eu estou acompanhando isso há 2 dias, e para não trazer os mesmos pontos que outros analistas estão trazendo de uma maneira tão, enfim, tão precisa aqui no ICL, eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, e talvez valha a pena começar mesmo por esse, falar sobre Segunda Guerra sempre vai ser uma coisa extremamente sensível para o povo judeu. Sempre. Então, toda vez que a gente for falar sobre Segunda Guerra, o povo judeu, e o que não faltam são motivos para isso, o povo judeu, ele é levado por um lugar que é um lugar de muito sofrimento. Netanyahu, sabendo disso, sabendo da situação política absolutamente enfraquecida que ele vive, porque ele vive uma situação extremamente frágil politicamente, no mundo crescem, né, as vozes contra o massacre que tem acontecido com o povo palestino, ele passa a precisar de um inimigo para tentar unir o povo judeu. Ele passa a precisar disso. E numa cartada quase desesperada, ele pega, distorce a fala do presidente Lula e coloca o Lula como esse inimigo, até com uma das cenas, essa cena do ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler de Israel, dando esse pito no diplomata brasileiro, é uma das cenas mais assim ultrajantes e revoltantes que eu já vi na diplomacia, na história da diplomacia. Eu, Eduardo. Tá? Com a minha idade, com a minha geração. Eu nunca vi nada parecido com isso. Agora, vamos lá. O que é importante a gente falar? O importante a gente falar é o seguinte, que Lula pega e lembra as intenções de Hitler de destruir um povo. Verdade seja dita. O que está acontecendo em Gaza e na Palestina é fruto da intenção de eliminar um povo, de destruir um povo. E veja que é óbvio que você não pode comparar nada com o Holocausto. Como o Holocausto também não pode ser comparado com o extermínio dos povos originários aqui quando chegaram os europeus.
quando morreram mais de 40 milhões de pessoas em poucas décadas. 40 milhões de pessoas. Como não pode ser comparado com o Holocausto do povo negro, que foi jogado, podre, morto, dos navios que traziam eles empilhados para morrerem, ou no caminho ou aqui no Brasil, escravizados brutalmente. Você não pode comparar, e você não compara por tamanho. Eu, se estivesse ontem aqui no programa, eu ia fazer uma coisa, e com todo respeito, eu ia começar o programa, porque teve a morte do Abílio Diniz, do empresário, e toda a morte é um momento que deve ser respeitado. Toda morte é um momento que deve ser respeitado. Por que deve ser respeitado? Porque tem uma família, tem uma história de vida, qualquer que seja, é uma passagem, e eu acredito que toda morte deve ser respeitada. Mas eu ia começar o programa ontem, falando o seguinte, olha, eu queria começar hoje, poxa, prestando aqui minha solidariedade, meu respeito, o meu carinho à família, de uma pessoa que partiu, etc. Ia falar o nome de algum homem preto pobre, mulher preta pobre, um indígena de algum acampamento que tenha morrido nesse final de semana. Porque precisam ser honrados, precisam ser lembrados. A gente não tem que medir o quanto uma pessoa merece de repercussão quando morre pelo dinheiro que ela tem na conta ou pelo poder que ela teve, porque aí é comparar a vida. E é por isso que quando a gente lembra a intenção de Hitler, a gente não está comparando, porque comparar é claro que é errado. A gente está lembrando, e me corrijam se eu estiver errado, mas no Museu do Holocausto tem uma frase que é nesse sentido, que é lembrar para que nunca mais se repita. E não é que nunca mais se repita com o povo judeu, é que nunca mais se repita com ninguém. É lembrar do que aconteceu para que nunca mais se repita com o povo judeu, com o povo árabe, com o povo periférico, com os povos originários, com o povo negro, com o povo branco trabalhador, com todo mundo. É que nunca mais se repita, ponto. E a gente tem que lembrar das barbaridades da história para que nunca mais se repita com ninguém. E a verdade é que a gente vê em países da África ainda hoje em dia, a gente vê em países da Ásia Menor hoje em dia, a gente vê em países da América Central, o que acontece no Haiti. Não vamos comparar, mas vamos ver o que acontece no Haiti. Então a verdade é, a gente precisa lembrar das barbaridades que aconteceram para poder chamar a atenção para a barbaridade que está acontecendo hoje com o povo palestino. E nesse sentido, a fala cumpriu o seu papel. Elô. Exatamente, Edu, e eu acho que eu gostaria até de acrescentar uma coisa. Você falou dos povos da África, né, do Haiti. Quem apresentou uma resolução agora, que vai ser votada hoje na ONU, foi a Argélia. A Argélia que hoje também, depois no Tribunal de Haia, nessa sessão, né, nessa sessão que está acontecendo lá, onde 52 países vão denunciar a ocupação dos territórios palestinos por parte de Israel, as consequências que isso tem, como que isso deve ser barrado e desfeito. A Argélia foi lá apresentar sua argumentação oral. A Argélia que passou 132 anos como colônia francesa. Né? Quem falou antes foi a África do Sul, que sofreu o apartheid. Então esses países sabem muito bem do que estão falando e se solidarizam e se veem no sofrimento do povo palestino. E é a maior parte da população do continente africano se vê no sofrimento do povo palestino, porque a gente está discutindo essa mentalidade colonizadora, essa mentalidade que quer eliminar, fazer uma limpeza étnica, que quer tirar do planeta os palestinos. Então isso não pode ser aceitado, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser permitido, porque o que isso vai dizer a respeito da nossa humanidade coletiva? E é por isso que eu gostei demais quando o presidente Lula e o embaixador Celso Amorim usaram essa palavra, porque é disso que se trata, é da nossa humanidade, é de não esquecer a humanidade palestina para não negar a nossa própria humanidade. E só fazer um registro importante, muita gente fala aqui no chat, a gente fala muito pouco sobre o genocídio do Congo
promovido pela Bélgica. Sabe quantas pessoas morreram no Congo durante o reinado de Leopoldo II? 10 milhões de pessoas. Esse é o número do genocídio dos congoleses promovido pelo rei Leopoldo, com uma diferença. Na Bélgica até hoje tem estátua do Leopoldo, como se tivesse uma estátua do Hitler hoje em Berlim, mais ou menos. A gente fala muito pouco sobre isso, e essa lembrança do Edu e da Elô sobre como os africanos veem esse genocídio de uma forma muito diferente de outros povos, de outros continentes, tem a ver com isso. O genocídio que foi perpetrado pelos colonizadores europeus no continente africano foi maior do que qualquer outro já promovido. A gente lembra da escravidão, que é uma forma de genocídio também, de qualquer outro promovido na história da humanidade. Então, só lembrando, muita gente fala sobre esse... lembra a gente fala muito pouco sobre isso aqui no Ocidente, sobre esse genocídio que foi provocado pelos belgas no Congo. Elô, tem um relatório que foi feito por especialistas da ONU que se dizem chocados com as violações de direitos humanos contra as mulheres e crianças na Palestina. Eu queria que você desse mais detalhes para a gente em Gaza e Cisjordânia, nesse relatório, que você trouxesse mais informações desse relatório para a gente. Vou lembrar que, mais uma vez, a gente falou disso na semana passada, e eu já estou atrasada com esse número, mas era um número que a ONU passou também, que a cada hora 6 crianças morrem na faixa de Gaza. E, de novo, eu posso estar atrasada com essa informação se eu não estiver. Desde o começo do nosso programa até agora, 6 crianças já morreram na faixa de Gaza. É importante a gente ter sempre isso em mente quando a gente vai falar sobre isso. E eu queria que você trouxesse, então, Elô, por favor, mais detalhes desse relatório. É dureza, né, Vivi? É dureza. Mas olha só, esse relatório foi feito por 7 especialistas que acompanham direitos humanos, violação de direitos humanos, a situação das mulheres e das crianças. E eles ficaram muito chocados com o que eles constataram a respeito do comportamento do governo de Israel com relação às mulheres e crianças palestinas, que estão sendo assassinadas, né, executadas extrajudicialmente, juntas, mães e filhas, em penitenciárias, e que estão sendo presas também sem nenhum apoio da lei. Ou seja, é uma arbitrariedade gigantesca que Israel está cometendo contra as mulheres e crianças palestinas. E é isso mesmo, eles se disseram chocados. Então isso é mais um dado que joga por terra esse mito que tentou se construir a respeito de Israel como a única democracia do Oriente Médio. O que a gente está vendo é o processo em andamento das ações de um governo de extrema direita que desumaniza os palestinos e que não vê problema algum em tratá-los, como disse um representante desse governo no começo dessa operação militar, que eles são animais humanos. Então tudo é permitido. Eles podem, inclusive, estuprar e assassinar as mulheres e crianças sem a menor dor de consciência. É realmente estarrecedor. Pois é, e esse tipo de coisa que a gente gostaria de ver na nossa mídia aqui, né? A nossa mídia inconformada, indignada com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de declaração. Diga-lo. Vivi, você sabe que essa cena... Edu, William, essa cena desse ministro das Relações Exteriores lá em Israel com o nosso embaixador, me lembra demais o comportamento da turma do governo Bolsonaro. É o mesmo tipo de comportamento sem ética, sem regra, né, que deturpa as coisas, que distorce os sentidos. É muito parecido e não é à toa que essa é a concertação da extrema-direita mundial, que passa por Israel, passa pela Hungria e passa por Donald Trump nos Estados Unidos, e aqui passou pela turma do Bolsonaro.